Olá, estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a estrutura do trabalho acadêmico ou científico. Aqui a gente está igualando os dois conceitos aí de acadêmico e científico. A gente tem, é importante dizer isso, né? Existem normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que propõem, existem normas da ABNT para várias áreas, computação, engenharia, para áreas diversas, mas existe um conjunto de normas sobre informação, documentação, que orientam a elaboração de trabalhos acadêmicos, artigos, projetos de pesquisa, enfim. Existem uma série de normas, é um conjunto de normas, é uma pasta grande, e dentre essas normas, existe uma que fala sobre o trabalho acadêmico, é uma das normas mais novas, talvez a mais nova desse grupo de normas, e elas explora as características do trabalho acadêmico e, dentre outras coisas, fala da estrutura de um trabalho acadêmico. Então, basicamente, um trabalho acadêmico tem duas partes, elementos pré-textuais e elementos textuais. Elementos pré-textuais são capa, sumário, resumo, uma série de coisas que vocês encontram na norma e no material de apoio de qualquer curso de metodologia, vocês encontram a ordem desses elementos pré-textuais, né? Eu queria explorar um pouquinho mais os elementos textuais aqui, porque existem também os elementos pós-textuais, depois glossário, apêndices, referências, mas eu queria falar da estrutura do trabalho. Então, a estrutura de um trabalho, tirando essas outras questões pré- e pós-textuais, que são uma sequência aí, né, orientada pela ABNT, e é importante dizer isso, a gente deve sempre procurar a norma da ABNT. A norma da ABNT é paga, é um problema, quer dizer, principalmente numa era de recursos educacionais abertos. É estranho que os alunos tenham que pagar para as normas, ter acesso às normas que eles deveriam usar nos trabalhos. Então, normalmente, as universidades compilam as informações dessas normas, mas essa compilação exclui muitas coisas, muitas orientações, muitos exemplos da norma, ou ficam desatualizadas quando saem normas novas, não são atualizadas, e também muitas vezes essas compilações acrescentam coisas que não estão acrescentam ou modificam coisas que não estão da ABNT. Então a gente está pensando aqui em seguir a ABNT, nós vamos sempre seguir a ABNT para conversar sobre a estrutura do trabalho acadêmico de acordo com a ABNT. E a ABNT sugere que um trabalho tenha introdução, desenvolvimento e conclusão. Quer dizer, são elementos obrigatórios de um trabalho. Uma introdução, vamos ver o que é esse desenvolvimento, conclusão. E as referências, depois, também são elementos obrigatórios. A lista de trabalhos citados durante o trabalho acadêmico ou científico. Então, pode ser um trabalho entregue na faculdade, pode ser um TCC, pode ser uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, vale para tudo, né? A introdução, não existe uma norma específica da ABNT para elaborar a introdução, mas existem várias orientações. É interessante que a introdução cubra questões como objetivos do trabalho, a justificativa, quer dizer, objetivos onde se pretende chegar, a metodologia, como se pretende chegar até aquele ponto, quais são as técnicas de pesquisa que serão utilizadas, obviamente o tema, a apresentação inicial do tema, enfim, esses elementos costumam compor a introdução. E é muito interessante que uma introdução termine dando ao leitor uma ideia de como o trabalho está estruturado depois. No capítulo tal, na seção tal, vou tratar disso, no capítulo tal, vou tratar disso. Então, o leitor leria a introdução, entendendo o objetivo, justificativa, onde o trabalho vai chegar, como que ele vai fazer, que métodos vai utilizar, que metodologia vai utilizar, que técnicas vai utilizar de pesquisa, e aí, no final, ele entende como que o trabalho está estruturado a partir de lá. Vamos pular para a conclusão. Conclusão, eu queria apenas comentar que a conclusão é uma parte do trabalho que a gente deixa normalmente para fazer no final, e aí muitas vezes você está cansado e acaba sendo uma conclusão muito curta, muito rápida, e a conclusão é uma parte muito importante do trabalho. Muitos leitores leem uma parte ou nem leem muito, mas pulam para a conclusão para saber onde se chegou. A conclusão deve mostrar onde o trabalho chegou, né, o que ele conseguiu provar, o que ele conseguiu concluir. É normal que a conclusão aponte para trabalhos futuros também. O que não foi feito no trabalho, você enxerga que poderia ser feito por outras pessoas que desejassem continuar. E o desenvolvimento, então, quer dizer, a parte que está entre a introdução e a conclusão, é o filé do trabalho, vamos dizer assim. É onde o trabalho se desenvolve. Então, ele não deve chamar desenvolvimento.
A ABNT usa a palavra desenvolvimento para dar uma ideia geral. Ele deve estar dividido em seções ou capítulos. Se for uma monografia, em capítulos. Se for um trabalho de faculdade, em seções. Trabalho de graduação de uma disciplina. Seções que devem ter títulos numerados, sequencialmente, 2, 3, 4, 5, 6. E subitens, às vezes 2.1, 2.2, 2.1.1, sempre numerados, e que correspondam a uma sequência lógica de exposição do tema. Então, você pode ter uma introdução, de repente, vamos imaginar um trabalho de administração, definir um conceito de administração ou de marketing, numa outra sessão, num outro capítulo, analisar um contexto específico, que é o foco do trabalho, num outro capítulo ou sessão, apresentar um estudo de caso, num outro capítulo ou sessão, apresentar os resultados do estudo de caso. Então, você vai organizar essa estrutura, que esse no final vai ser o sumário do seu trabalho, e essa estrutura será a estrutura final do seu trabalho. É o que se espera numa instituição, numa universidade, numa faculdade, que você apresente trabalhos organizados, seguindo essa sequência lógica, numerada, né, sugerida pela ABNT. Obrigado.